Fala pessoal, aqui é o Riley, do Riley Solo, começando mais um vídeo aqui de RPG Solo, e hoje eu vou falar um pouquinho, já fazer começar um gameplay aqui de velhas histórias ao redor da fogueira. Esse jogo aqui é um jogo de RPG medieval OSR, minimalista, escrito pelo Tarcísio Lucas. Esse jogo aqui é fantástico, ele tem 4 páginas e tem tudo que você precisa para jogar aí aventuras nas Terras das Brumas, né? Que é o cenário aqui de campanha. É um reino que ele é governado por reis que vêm de mundos féricos, só que esse local, que é muito belo, muito bucólico, está sendo ameaçado pela bruxa sombria, que antes era uma conselheira real, mas que agora ela se corrompeu. Então, os nossos aventureiros vão tentar descobrir o que a bruxa sombria está aprontando. Então, esse jogo aqui, ele tem regras aqui, tem a mecânica bem básica, então você joga o D6, o 4 é o sucesso, 6 é como se fosse um acerto crítico e um natural, a falha crítica. Tem 4 classes aqui. Eu vou montar, vou colocar aqui, vou fazer um personagem. Então, o mago é 1, guerreiro 2, clérigo 3, ladrão 4. Vou sortear aqui, vou rodar um D4. E 4, então o personagem aqui vai ser um ladrão. Beleza? Então, estou aqui usando nosso querido Google Slides. Então, temos aqui um ladrão. O ladrão tem 6 pontos de vida. O IV dele é 6, máximo de 6 também. Então, vamos lá, aqui ele tem 6 pontos de vida, está com 6 atualmente, ele ganha mais 1 em sutileza e carisma. Vou botar aqui, então, as habilidades dele. Mais 1 em sutileza e carisma. Mas o Tarcísio está fazendo a versão Advanced aí. Então, vou jogar aqui, fazer um gameplay simples, mas daqui a pouco vai ter o Advanced. Então, beleza, o ladrão tem 6 pontos de vida, já marquei aqui. Ele usa um oráculo simples de sim ou não, e aí 1, 2, 3 não, 4, 5, 6 sim, né? Para quem aqui já me viu jogando Dominus, já me viu também jogando, já me viu jogando em outros vídeos, né? Já me ouviu, sabe que eu gosto muito de oráculos de sim e não, usando D6. Mas beleza. Então só que eu vou fazer aqui uma espécie de Hexcrawl na Terra das Brumas, né? Eu tenho aqui o nosso ladrão aqui, ele vai sair de uma cidade, e você vai perguntar, como é que você vai jogar Hexcrawl aqui no Google Forms? Simples, olha. Vamos achar aqui o nosso querido hexágono. Tô cegueta totalmente. Não tô achando. Aqui, ó, hexágono aqui, ó. Deixa eu hexágonozinho. E aí? Olha só, vou montando aqui o nosso mapinha ao vivo. Beleza. Então temos aqui o nosso mapa. Considerar aqui que a gente está saindo desse ponto que eu vou marcar aqui um ponto central nos hexágonos. Então aqui começa a nossa história do nosso ladrão ou da nossa ladra. Vamos jogar um D6 aí. Eita, botei vários D4, vamos lá e... nossa ladra. O nome da nossa ladra, qual vai ser aqui o nome da nossa ladra? Virna. Virna. A ladra. Então, beleza. Virna é uma ladra. Uma humana ladra. Então, ela começa aqui está em busca de dinheiro, né? Claro. E também ela quer tentar descobrir o que a, 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 a bruxa sombria pode estar aprontando. Ela ficou sabendo de um rumor. Vou copiar aqui os nossos hexágonos aqui, ó. Deixa eu fazer a nossa aventura.
Então, aqui eu estou fazendo mapinha, ó, ao vivo, fazendo mapa. Então, vamos lá. Aqui, ó. Pintar de cinza. Beleza, ela soube que é aqui, ó. Aqui onde eu vou pintar de vermelho, onde ela precisa chegar. Ela soube que lá na montanha, aqui na montanha feroz, vou chamar aqui de montanha feroz, estou totalmente previsando aqui. Então, aqui na montanha feroz, onde tem criaturas terríveis, tem alguns asséculos ali da bruxa sombria que estão aprontando alguma coisa, querem ameaçar a paz aqui nas terras das brumas. E aí, a nossa ladra aqui, a Virna, ela está saindo desse pequeno vilarejo e ela vai tentar ir lá na Montanha Feroz para saber o que está acontecendo. Mas ela tem que explorar aqui o território, né? Como é que a gente vai fazer isso? Muito simples. Né? Pegar aqui já a caixinha de texto, vamos fazer os hacks. Então vamos lá, aqui eu vou fazer o ermo. Então, água, 2, campina, 3, floresta, 4, uma montanha, 5, temos um pântano, e o 6, um deserto. Deserto. Então aqui já temos aqui as regrinhas para jogar um D6. Aqui, ó, jogo D6 para descobrir o que tem lá. Beleza. E o que eu vou... Como é que eu vou saber o que ela está descobrindo ao longo do caminho? Então vou multiplicar aqui a minha tabela. Eu vou colocar aqui eventos. Então, 6 tem monstros. 6 é que ela chega num povoado. 5 ela encontra no NPC. Vou botar aqui os 2 monstros. 2 monstros. Um aqui ela acha uma dungeon. 5 NPC, 6 povoado. Vou baixar aqui, vou colocar o NPC aqui no 5. Povoado no 5. E aqui ela acha um tesouro. Beleza, e aqui no 5, o que acontece? Nada acontece, porque ela continua a viagem. Beleza, então pronto, já tem aqui 2 tabelinhas de D6, uma de erro, uma de eventos, e já posso começar a explorar. Então, primeiro eu tenho que definir o que nós temos aqui ao nosso redor. Né? Tá saindo do vilarejo aqui, tem o vilarejo. Tem um vilarejo aqui. Deixa eu marcar, tem um vilarejo. Beleza, então eu vou definir primeiro esse hex aqui, o hex aqui de cima. Vamos lá. Falando D6, 2. Então, beleza, tem uma campina. Campina eu vou pintar aqui de verdinho. Beleza, tem a campina. Vamos ver, jamais agora descendo no sentido horário. O que a gente vai ter? 2. 2 é outra campina. Então, beleza. Descendo agora o próximo. 6. 6 é deserto. O deserto eu vou colocar aqui. Deserto. Agora vamos ver embaixo. O que tem? 1. 1 é água. Então, aqui temos água. Nesse outro hex aqui, mais um hex, vou definir o que temos. 4, 4, montanha. Então tem mais uma montanha. E, por último, vou lá mais um D6, 5. A gente tem um pântano. Como é que eu vou botar aqui? Como é que eu vou diferenciar o pântano? O pântano eu vou colocar aqui roxo, assim. Pronto. Então tem campina, deserto, água, montanha e... Calma aí, deixa eu
Pintar aqui nossa montanha. E o pântano. Ficou bem parecido, não ficou um roxinho aqui. Pronto, agora o pântano. É isso, vamos lá. Então, ela vai sair do vilarejo. Tem que descer, né? Tem que descer. Não tem... A Virra não tem barco, então ela não vai pela água. Ela vai fazer o seguinte, ela vai pela campina aqui, que ela consegue caminhar melhor. Então, vamos aqui para a campina aqui em cima. Vou fazer aqui a borda vermelha para indicar onde é que a gente está. Estamos na campina, aqui em cima. Vamos lá, botar aqui até... Pronto. Nós estamos aqui na parte de cima. Será que a gente encontra alguma coisa ali na campina? Rolando D6 e 1. 1 significa que nós temos o quê? Uma dungeon, olha só. Tem uma dungeon aqui, né? Na campina. Mas como nosso objetivo é chegar lá na Montanha Feroz primeiro, eu não vou nem perder meu tempo aqui. Se tem uma dungeon, eu vou passar direto. Então eu já vou rolar aqui para saber o que tem nesse Hex aqui, no próximo, adjacente. Ela viu que tinha umas ruínas, mas ela viu que eu não podia, que eu não queria perder tempo. E temos água. Olha que beleza. Opa, ela tentou cortar caminho, mas a gente tem água ali. Eita, aí o que ela vai fazer? Será que ela desce pelo deserto? Será que ela tenta... Vamos ver, será que ela consegue encontrar um barco ali para ela atravessar essa água? Vamos rolar aqui. 6, consegue. E será que esse barco aí depende de um barqueiro? É isso? O barqueiro faz a travessia? Que vai ser 4, 5, 6 ou 1, 2, 3 ela tem que ir remando sozinha? Vamos ver. 2, ela tem que ir remando sozinha. Então ela achou um barco. Esse barco está em boas condições. 4, 5, 6, sim. 2, 3, não. O barco não está em muitas boas condições. Ela vai empurra assim, ela acha um barco bem velho, ela começa, achou um remo ali velho, ela começa a remar, fazendo muita força ali para passar por esse território aqui com água. E vamos ver se tem alguma coisa aqui se tem algum evento, né, que vai acontecer aqui. E olha, parece que nós temos ruínas aqui também. Então ela encontra, tem mais uma dungeon aqui. Depois ela pode voltar a explorar, ou outra pessoa, né? Deixa eu marcar aqui a propósito, e já voltou a ser 1, e aqui é onde nós estamos. Então, estamos atravessando a água aqui. Ela não vai ignorar as ruínas, então as ruínas elas passam ali pela campina, vai chegando, desembocando ali na água, né? Então, talvez tenha um território que tenha sido inundado, né? Talvez antes foi um povoado maior, e aí o que sobrou daquele povoado as pessoas vivem ali no vilarejo de onde a Virna saiu. Ok, então ela já vai avistando mais à frente os caminhos que ela pode seguir. Então, eu tenho 3 possibilidades aqui, vamos ver o de cima. 5. Aqui 5 eu tenho um pântano. A água começa a ficar pantanosa aqui. Beleza. E no segundo Hex, nós vamos ter 5, pântano também. Grande lamaçal. E agora, embaixo, vamos ver o que a gente tem. 4. 4 tem mais uma montanha. Porque ela tentou dar a volta aí para tentar escapar aí de alguns perigos ou de um território mais adverso para ela atravessar, mas não tem muita escolha. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o pântano. A gente já está remando, estamos no barco. Então, agora já fica mais simples. Ela sai aqui, vem para o pântano aqui embaixo. Vamos ver se tem alguma coisa no pântano. 2. A campina. E desculpa, vou ver se tem uma coisa no pântano. Tem monstros, então ela encontrou monstros. E aí, que tipo de monstro será que ela pode encontrar no pântano? Aqui no Velhas Histórias, quando vê os inimigos, você tem 4 níveis de desafio. Você tem com 4 pontos de vida, 6 pontos de vida,
3, 10 pontos de vida e 4, 12 pontos de vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rolar o seguinte. Vou ver aqui, vou criar uma tabela aqui para os monstros do pântano. Para monstros, é o que eu vou fazer. Então, vou considerar um D6. E é o seguinte, se cair 1, 2 e 3 são monstros com 4 pontos de vida. Então, são monstros de nível 1. Nível 1. Nível 1. Nível 1. Opa, desculpa. Aqui já vai ser nível 2. Nível 3. Nível 4. Essas regras aqui, gente, eu estou criando, tá? Inclusive, vocês podem usar para qualquer RPG que vocês quiserem, qualquer sistema. Eu estou usando para poder deixar aleatório os desafios. Então, beleza. Aqui tem monstros. Então, tem nível 1, até 3 é nível 1, 4 é nível 2, 5 é nível 3 e 6 é nível 4. Sendo que é o seguinte, aqui se for nível 1, posso cair até um D6 monstros. Eu tenho um D6 monstros. E eu vou usar a mesma lógica aqui, mas a partir do 4 já é uma criatura única, né, de nível 2. Beleza? Você pode adaptar e fazer da melhor forma como você achar. Que eu vou rolar o D6 para ver então qual é o nível do monstro. Eu tirei um 3. É um monstro de nível 1. Vamos ver quantos são. Caramba, são 6 monstros de nível 6. Então a Virna está passando ali pelo pântano. E aí, conforme ela vai passando assim, com o barco dela, algumas mãos vão saindo do fundo assim da água, assim, com mãos putrefatas, assim, vão começando a escalar no barco dela. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Vou tentar. A água está borbulhando, né? Então, consegue ver assim, que estão surgindo ali, estão 6 pessoas, que em algum momento já foram corpos, já foram pessoas, né? Hoje em dia são corpos ali bem deformados, tentando pegar ela. Vamos fazer aqui o seguinte. Será que ela tem algum lugar que ela possa escapar do barco? Vamos rolar aqui o D6. 2, não. Então, realmente tem água ali. E essa água é muito profunda ou não? Vamos ver aqui. Se for muito profunda, é 4, 5, 6. Opa, então é água profunda. Então, ela tem que ficar no barco mesmo. Vou ter que enfrentar esses zumbis. Então, como é que funciona o combate aqui? Ó? A gente rola o D6. 1, 2, 3, o inimigo ataca primeiro. 4, 5, 6, os heróis atacam primeiro. Vou rolar aqui 5. 5 não significa que a Virna vai agir primeiro. Como é que funciona? A gente vai rolar um D6 e a gente soma bônus da classe se tiver. O ladrão aqui não tem. Ele tem só para sutileza e carisma, então seria o que não é o caso. Né? Então ela vai puxar a espada curta dela e ela vai atacar os zumbis. Né? Vamos lá. Então primeiro, rolagem da Virna. E 6. Opa, 6 aqui, ó. Nós temos se cair a 6 natural, dá 3 de dano. E role novamente o dano de ataque, dessa vez sem qualquer bônus. Se cair 6 novamente, repita até o resultado ser menor que 6. Então vamos lá. Eu tirei um 6, novamente, e 1. Não, então foi só um 6, né? Então, vamos lá, sem nenhum bônus, então foi. A gente acertou. A gente vai tirar aqui 3 de dano dos zumbis. Então ela vai lá, ela dá um golpe vertical, assim, ela corta a mão de um dos zumbis, assim, ele volta a cair na água, né? E os outros 5 estão tentando subir no barco dela, que ela está remando. Vamos lá, então agora é a vez dos outros 5, né? Eles são lentos, não vou considerar. Vou fazer uma rolagem para saber se eles estão conseguindo subir no barco ou não. Vamos lá, o primeiro aqui, se tirar 4, 5, 6, ele sobe. Um não conseguiu. Tá tentando ainda. O segundo também não. O terceiro também não. Está com dificuldade ali na... Opa, o quarto conseguiu subir. Subiu para o barco aqui.
E agora o quinto não conseguiu. Então tem um em cima do barco, já correu na direção da Virna, e vai ser esse que a Virna vai atacar agora. A Virna, ela se vira, ela tenta atacar assim com a espada curta dela, mas aí ela perde o equilíbrio, porque ó, é uma falha crítica, né? Ela perde o equilíbrio e ela cai de costas no chão, né, segurando a espada, então agora ela está na desvantagem. Né? O zumbi ele vai ter um mais um para atacar a nossa heroína. Então, se ele tirar 3 ou mais, ele acerta. Então, o zumbi ele tenta atacar a Virna, assim, ele se joga, ela rola para o lado mesmo deitada, e agora na sequência ela vai tentar acertar. Tem os outros 4 zumbis, né? Vamos ver se eles vão conseguir, subir. Vamos lá, o primeiro aqui. Opa, mais um subiu. Agora o número 2. O número 2 não conseguiu. Número 3 também não. E o número 4. Opa, conseguiu. Então tem mais 2 zumbis que conseguiram subir. A Virna ela vai atacar o zumbi que está próximo dela primeiro. Ela gira a espada curta dela em 5. Muito bem. 5 significa que ela tirou 2 de dano. Então ela corta, como ela está caída, né? Ela faz um corte assim rápido, faz um corte horizontal assim, na barriga do zumbi, assim, ela sai aquele bando de entranhas assim, apodrecidas e vermes. Assim, mas ele continua tentando agarrar ela. Vamos ver, então, e nisso ela já tenta se levantar, já recuperar o equilíbrio. Vamos ver se agora tem 3 zumbis, né? Vamos ver se o zumbi caído, se ele vai atacar. Ele vai atacar com menos 1. Ele está caído, acabou de ser ferido. 4, menos 1, 3. Então, tentou agarrar a perna da Virna, não conseguiu. O outro vai tentar se jogar em cima dela. A Virna desvia, ele cai no chão, cai no convés ali do barco. O barco vai dando aquela tremida. Agora o terceiro vai tentar atacar a Virna também. Opa, esse conseguiu acertar ela. E aí, ele tirou 4, né? Ele causa 1 de dano aqui na Virna. Virna tá com 5 pontos de vida. Vamos lá, Virna. Agora eu tenho os outros 3, né? Tem um que lá que sofreu um ferimento, ela tinha caído. Os outros 2 tentaram subir. Vamos ver. O primeiro aqui, opa, mais um zumbi entrou no barco. E próximo, o outro não conseguiu subir. E agora o outro lá que está se recuperando, né, que teve uma cortada, está com dificuldade de botar menos 1 aqui para tentar subir no barco. E seja, mas ele conseguiu, esse daí é mais forte. Ele veio, então temos agora 4 zumbis no barco. E aí, Virna, o que será que ela vai fazer? Ela não tem muita escolha, né? Será que tem alguma pedra, assim, alguma rocha ali perto, longe do barco, algum caminho assim, de rochas que ela possa tentar seguir? Vamos ver. 3, não tem. Então ela está cercada mesmo. Vamos lá, Virna. Então ela vai fazer o seguinte, ela vai... tem um zumbi ali caído tentando pegar ela, tem os outros 3 em pé, então ela vai atacar um dos que está em pé. Vamos lá, Virna, e 4. Vamos lá, acertou. Ela tirou 1 ponto de vida. Ela dá um corte assim na diagonal, assim, no peito assim, de um dos zumbis. Cambaleia um pouco para trás. E na sequência, vamos lá, agora então são 4 zumbis para atacar ela. Está caído, ataca com menos 1. Eu sei, menos 1, 5, mas ele tirou um crítico aqui, então ele tira 3 de dano. Vou rolar o DC de novo aqui sobre a vida de duro. 4, não, então. O 3 mais 1, 4. Nossa, ele veio, conseguiu. Veio no chão, assim, ele mordeu a perna da Virna. Sentiu uma dor. Nossa, excruciante. Vamos ver o próximo aqui que vai atacar. Ele erra, né? Isso que como um atacou, ela se move, o outro zumbi passa assim direto. Vamos ver o terceiro aqui se ele acerta. Opa, esse outro foi tentar atacar a Virna, foi tentar saltar em cima dela, caiu de volta na água. Água da Marcelo. E temos o quarto zumbi que está ali no convés e... Opa, esse acertou. Então ele vem, ele pula em cima da Virna, assim, acerta o pescoço dela. E aí ele começa a morder o pescoço, o outro vai morder na perna, ela grita de dor.
E assim termina a nossa aventura. Tudo fica escuro e Virna Madra não conseguiu chegar ali na montanha feroz. Apareceu ali no pântano. Então, é isso. Mais uma aventura curta, bem curtinha aqui. Eu posso continuar, claro, né? Eu posso, a partir do momento que eu já tenho um mapinha, eu posso continuar fazendo, mapeando, posso ter aqui mais uma pessoa que vai sair do vilarejo, vai tentar chegar ali na Montanha Feroz. Será que tem algum amigo da Virna que vai aquelas saídas escondidas e alguém vai sair atrás dela para procurar, quer saber o paradeiro dela? Eu posso explorar mais hexágonos aqui, então fica a meu critério. Então, é isso, gente. Ó, velhas histórias ao redor da fogueira, fantástico aqui. Então, fiz um gameplay simples aqui. Eu poderia estar fazendo pesquisas mais complexas, né? Se eu estivesse fazendo aqui uma história mais complexa, ele também tem as regras muito legais. Acabou que eu não falei muito, né? Mas ele tem a movimentação de perto, afastado e longe, né? São só 3 regiões, isso é muito legal também. E tem dicas aqui de como fazer perigos fora do combate, como tem para você criar uma história, né, a partir de substituição, né? Você pode pegar um livro aqui, você mudar um enredo para ter qual é a sua história, mas eu quis fazer aqui um bem simples só para mostrar que esse sistema é muito legal, gente. Vocês podem usar isso aqui com aventuras prontas, né? Pô, Dungeons and Dragons dá para jogar tranquilo, o Pathfinder dá para jogar também. Claro que vocês vão ter que fazer depende da vibe que vocês querem jogar. Por exemplo, se quiser ser um jogo mais OSR, pode acontecer isso que aconteceu aqui. A aventura acaba mais rápido. Mas também eu joguei com uma personagem só, né? Se você montar um grupo com 4 personagens, você tem mais chances de sobreviver. Imagina, se fossem 4 personagens aqui contra 6 zumbis, provavelmente teria sido algo mais simples de acontecer. Como eu quis fazer uma personagem solo, se tornou algo bem mais difícil, né? Beleza? Então, fica aí a dica. Espero que tenham gostado. Também aqui dica de como, usando aqui o próprio Google Slides, aqui é uma ferramenta aí gratuita, né, do Google, para você ir acompanhando. Quem já está vendo os outros vídeos no canal, aqui tem aqui os históricos ali, nos outros slides para cima de outros gameplays. E a ideia eu vou enchendo aqui com gameplays diferentes e depois vou postando aí no canal, tá bom? Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito, compartilha. Eu tenho ainda a campanha de A Maldição do Estrade que está acontecendo aqui no canal. Volta e meia eu coloco algumas dicas, falo de alguns assuntos de RPG solo. Já tem gameplay de Dominus Star Wars, tem gameplay de Note Quest também, do Thiago Yunes. Então, tá aí. E deem dicas, deem sugestões. Tem um jogo aí que você está fazendo, quer que eu teste, quer que eu jogue? Pô, eu jogo e coloco aqui no canal também para a galera ver o gameplay, tá bom? Valeu, forte abraço.